Amanhã nós iremos ser abençoados por Deus através da devocional pelo nosso irmão presbítero Sérgio. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Como disse o irmão presbítero Adriano na oração a Deus, que sejamos desafiados pela devocional de hoje e que, de fato, é o que seremos. É um tema bastante importante que iremos falar. Vamos correr alguns textos para ter uma melhor compreensão daquilo que vai ser dito. Mas antes eu queria dizer a respeito de uma experiência que eu tive. Eu trabalhei muitos anos dentro de uma colônia judaica em São Paulo e fazia negócios com eles, né? Isso durante um longo período de anos. E eles são reconhecidos milenarmente como homens de negócios, tanto judeus quanto árabes. Se tem uma coisa que eles fazem muito bem é negociar. E eu tratava direto com eles. Um dia, passando em frente a uma livraria, dentro da colônia judaica, lá em Higienópolis, um lugar lindo, né? Um lugar bem seguro. Você vê vários judeus andando pelas ruas, né? Nas sinagogas. Aí eu achei um livro de vendas, eu trabalho com vendas, né? De vendas escrito por um judeu para os próprios judeus. Aí eu comprei o livro, falei, deixa eu entender o que eles têm a ensinar a respeito disso daí. E aí, a respeito das técnicas de vendas que a gente estuda nas escolas, lendo os livros contemporâneos, eles incluíram parábolas judaicas para explicar as técnicas de vendas. E as parábolas, elas são muito bonitas, simplesmente pelo fato de ler essas parábolas. Mas elas são um tanto misteriosas, é difícil de você extrair a melhor lição da parábola se não tem quem explique ela. E é isso que eles fizeram no livro. Eles dão a parábola, aí o autor explica a parábola e aplica ela tecnicamente orientado para vendas. Pois bem, as parábolas... O que são parábolas, então? Parábola é equivalente do hebraico mashal. Literalmente significa uma comparação, uma figura analógica, ou dito que instrui ou comunica sabedoria ou entendimento. Numa outra tradução, o termo hebraico mashal designa um gênero literário que abrange desde provérbios curtos até parábolas e alegorias extensas. Seu propósito é didático e comparativo, transmitindo sabedoria por meio de analogias e figuras de linguagem. Ótimo. Mateus 13, versículo 10. Por gentileza, peço que os irmãos abram a Bíblia. Somente o 10 por enquanto. Vamos ler então. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhe falas por parábolas? Por que lhe falas por parábolas? Os discípulos questionando Jesus: Mestre, Senhor Jesus, por que o Senhor fala ao povo por parábolas? E a pergunta que eu quero fazer hoje: por que o Senhor Jesus pregava por parábolas? Será porque ele era judeu? Falava aos judeus? E sendo parábolas uma tradição judaica? Será que é por isso que o Senhor Jesus pregava por parábolas? Ou será que ele pregava por parábolas porque transmite sabedoria, né? Uma forma simples de exemplificar as coisas? Pode ser isso, um pouco disso, mas o que causa estranheza é porque, sendo os discípulos judeus, e sabendo que parábola é uma tradição, questionava o Senhor Jesus: Mestre, por que o Senhor prega por parábolas?
Ou seja, havia algo na pregação que causava certa estranheza neles. E o que será que é isso? Então, por que o Senhor Jesus pregava por parábolas? E aí, lendo os comentários da Bíblia de Genebra, diz assim: a maioria das parábolas de Jesus ela é ilustrativa, mas ela também contém uma ambiguidade intrínseca. Ou seja, ela tinha um certo duplo sentido, ou um duplo efeito nas pessoas. Vamos ver o que o Senhor Jesus responde, então, a respeito desse duplo efeito, essa ambiguidade intrínseca nas parábolas que ele pregava. Verso 11. Ao que respondeu, o Senhor Jesus respondendo: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então, ou seja, o Senhor Jesus está dizendo: eu prego por parábolas, porque para vocês eu dou a conhecer os mistérios dos céus, mas para aqueles outros não lhe é dado esse conhecimento. Verso 12. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. O que é que quem entende tem, e ainda lhe será acrescentado? Certamente o Senhor Jesus está falando da fé que é aplicada a partir do momento que se crê na pregação. E quem tem fé, quem crê naquilo que foi dito, Deus acrescenta, e acrescenta em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Verso 13. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Ou seja, o efeito da pregação para aqueles que têm fé, que creem, é o Senhor acrescentar mais uma série de abundância de bênçãos. Mas para aqueles que ouvem, o efeito da pregação é endurecer o coração, é cegar os olhos e ensurdecer os ouvidos. Por que o Senhor Jesus, então, falava por parábolas? E aí nós temos duas respostas práticas aqui. A primeira é revelar os mistérios aos seus eleitos. A segunda, endurecer, cegar e ensurdecer os não eleitos de Deus. Outra informação extraída dos comentários da Bíblia de Genebra. É difícil fugir da implicação de eleição divina aqui. A habilidade para entendermos a mensagem de Deus, sem falar em responder a ela, relaciona-se à sabedoria, à soberania de Deus. Os que têm ouvidos para ouvir são abençoados por Deus. E no verso 16 diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. No verso 34, mais uma nova informação. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Capítulo 13, verso 34. E no 35 diz: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, se na primeira parte Jesus estava cumprindo uma promessa feita em Isaías,
Agora o Senhor Jesus está cumprindo uma promessa feita nos Salmos. Nosso irmão Henrique vai falar um pouquinho de Salmos daqui a pouco. Salmo 78 refere-se a esse texto. E no Salmo 78 diz assim, se puderem abrir. Versos 1 e 2 diz: Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, ou seja, esse é o tempo em que se pregava e havia enigmas ainda. Ele está falando a respeito de algo que aconteceria no futuro. Um salmo didático de Asaf. E no verso 67 e no verso 68 diz o seguinte: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte de Sião, que ele amava. Ou seja, Deus ele é soberano para eleger, para escolher quem ele quer e rejeitar quem ele quer. O pecado destituiu o homem do relacionamento com Deus. Estava o homem todo ele numa única condição. Não há melhor e não há pior diante do pecado e diante da rejeição que o pecado causa ao homem perante Deus. Mas coube a Deus, diante do seu beneplácito, do seu muito sábio conselho, escolher aqueles dos quais ele deseja eleger. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim, fazendo uma alusão a Saul, rei rejeitado das 12 tribos. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte de Sião, referindo-se a Davi. E através de Davi, Jesus, que é a raiz de Judá, o leão da tribo de Judá, prometido nos tempos passados. Meus irmãos, mais um texto aqui para a gente reforçar essa ideia. Romanos 9. Aliás, Romanos ele tem muitas informações importantes a esse respeito. Como lição de casa, recomendo leia Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11. Mas no capítulo 9, verso 6, uma informação importante. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhada, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Pode ser que alguém pense, Deus então está tentando corrigir algum erro pelo pecado do homem. Não, meu irmão. A eleição, ela é um plano A. É o plano perfeito de Deus. É o decreto de Deus antes da fundação do mundo. Esse decreto não foi realizado após a queda do homem. Ele foi realizado na eternidade. Na eternidade. E no verso 11, ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, nem eram os gêmeos nascidos. Está falando aqui de Esaú e de Jacó. E a palavra fala, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Ou seja, Esaú não tinha praticado mal algum ainda. Mas Deus, pelo seu muito e sábio conselho, pelo seu decreto, pela sua eleição, se aborreceu de Esaú, mesmo antes dele nascer. Mesmo antes dele nascer. E outra informação importante aqui, não é por obras, meu irmão. Não é porque lá na eternidade Deus olhou para nós e falou,
o irmão vai ser santo, o irmão ele vai se converter, ele vai realizar boas obras. Não, meus irmãos. É pela graça de Deus. Unicamente a graça de Deus. Pelo seu muito e sábio conselho. Ele nos elegeu. O mérito da salvação é único e exclusivo de Deus. Ele não nos escolheu porque somos santos. Ele nos escolheu para sermos santos. Se a gente pode pensar, porque sou salvo, então eu posso ter uma vida leviana ou uma vida mais flexível, isso não é verdade, meus irmãos. O efeito da salvação em nós é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. É isso que a salvação gera em nós. Para finalizarmos, meu irmão, então a lição de casa fica então para lermos esses capítulos de Romanos, Romanos, né? Tem muitas informações importantes. A gente finaliza então aqui agora Efésios 1. Ela é considerada talvez uma das principais epístolas de Paulo a respeito desse tema, a respeito do plano eterno de Deus. Em Efésios 1, vamos ler rapidamente então. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. E aí então Paulo, nos versos 4 e 5, ele fala a respeito do plano de Deus Pai. O plano do Pai na eternidade. E diz assim: assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos, não porque somos, mas para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, olha quantas informações. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que a gente praticasse mal ou bem algum, para sermos, não porque somos, santos e irrepreensíveis. Nos predestinou em Cristo para a adoção de filhos, ou seja, o unigênito do Pai, agora é o primogênito dentre muitos irmãos. Podemos considerar então o Senhor Jesus o nosso irmão mais velho. Isso não é pecado e nem heresia, é verdade, meus irmãos. E aí, Paulo então glorifica a Deus para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E a partir do verso 7, ele começa então a falar. Se nos primeiros versículos ele fala do plano do Deus Pai, agora ele fala da execução do plano através do Filho. E aí ele diz, o que consiste então a execução deste plano? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, ou seja, a redenção das nossas vidas, a remissão dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo, que Deus derramou abundantemente sobre nós com toda sabedoria e prudência. Ou seja, sobre nós foi derramado sabedoria e prudência, meus irmãos. Que uso que nós vamos fazer então dessa informação, dessa bênção de Deus sobre nós? É com sabedoria que a gente deve agir. O Senhor Jesus falou, amai o teu próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas, os judeus, por exemplo, rejeitavam os gentios. E por isso, muitos deles não são eleitos de Deus. De certa forma, da mesma forma, nós não podemos rejeitar os judeus pelo fato de a eles não ter sido revelado ainda o mistério do Messias. Eles estão em busca ainda, muitos deles, do Messias prometido. Então é com sabedoria que a gente deve agir. E da mesma forma com prudência, dessa vida flexível. Estou salvo, então não tem mal algum. Não é assim, meu irmão. A palavra fala então que Deus derramou sobre nós sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério, aquilo que já foi dito, da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo,
de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra, todas as promessas se cumprindo em Cristo. O Espírito Santo se cumprindo através da obediência perfeita de Cristo. E aí Paulo, então, dá glórias a Deus novamente no versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. No verso 11 ele dá a informação de herança, predestinados. E para finalizar então, meus irmãos, no verso 13, se nos primeiros versos ele fala de Deus Pai, desenvolvendo esse plano, depois ele fala do Deus Filho, executando esse plano. E agora ele finaliza com o Deus Espírito Santo aplicando esse plano. Em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, a fé, o crer, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui a informação mais surpreendente. Nós não fomos selados pelo Espírito Santo, mas com o Espírito Santo. Ou seja, aqueles que creem, aqueles que recebem do alto fé para a salvação, passa a ser então a habitação do Espírito Santo. O selo das nossas vidas é o próprio Espírito Santo. E aí, diante dessa informação, Paulo então dá glórias a Deus novamente. Agora, o qual é o penhor da nossa herança. O próprio Espírito Santo é a nossa garantia de que somos filhos adotivos de Deus e co-herdeiros com Cristo, até o resgate da sua propriedade, até a consumação dos séculos, em louvor da sua glória. Deus abençoe, irmãos. Amém.